Vamos diretamente ao CT Joaquim Grava, Carille falar falando. de decisões, falar de ser campeão, essas coisas. O meu trabalho é de jogo a jogo, né? Sempre deixei isso claro. Então, trabalhar, concentrar para a gente fazer um grande jogo e conseguir um ótimo resultado no domingo. Fábio, você, com esses desfalques que você teve para esse jogo contra o Vasco, que vai ter de novo contra o São Paulo, você colocou o Jadson um pouquinho mais para dentro. Você acha que ele está se sacrificando para a equipe? Não, eu entendo que para a condição dele é mais confortável jogar um raio de ação onde você não tem que ficar baixando para marcar, né? Ele é da função. Em 2015, que o Tite jogou ele para o lado e começou a jogar ali e deu uma resposta acima do esperado pela posição, mas nenhum sacrifício, ele gosta de jogar ali e está tudo certo. Fábio, a gente viu o Balbuena treinando normalmente no campo. Você leva o jogador para a partida, ele vem de lesão, ou continua o Pedro junto com o Pablo? Decidiremos amanhã. Sobre o Balbuena, decidiremos amanhã. O São Paulo é o time que, dos grandes, e talvez de todos, é o time que você mais enfrentou na temporada, né? Desde a Florida Cup, passando por primeira fase semifinal do Paulistão. Essa repetição de confrontos contra um rival desse porte, que vive um ano até semelhante ao do Corinthians em termos de reconstrução, de início de trabalho, isso te obriga, de certa forma, a ficar atento aos detalhes do jogo do Corinthians, que pode ficar manjado até por parte do Rogério, por também ter se preparado para te enfrentar tantas vezes? A nossa forma de jogar ela é bem clara, né? Eu faço alguns ajustes, eu não mudo. 2 jogadores de lado sempre, eu posso mudar o triângulo por dentro, ficando 2-1 ou 1-2, passando por um 4-1, 4-1. Nós que somos do meio do futebol, os técnicos das outras equipes já sabem, né? Então eu vou ajustar de acordo com os problemas que acontecerem durante o jogo. O Rogério tem mudado bastante o sistema, ora com uma linha de 4, ora com linha de 3, e a gente tem que estar preparado para tudo que ele for se programar para esse jogo. Quando o Paulo Roberto foi escalado, o que se pensava é que ele fosse ficar um pouquinho mais, até pela função de origem dele. Mas o Vasco atacou bastante ali, né? Até algumas jogadas nas costas dele. Isso é, de repente, um ajuste que você tem que fazer, já que ele vai ser escalado de novo contra o São Paulo ali? São as dificuldades da posição, normal. Quando a gente trabalha organização, o setor que mais trabalha é o lateral. É difícil fazer cobertura a hora de subir. Você saiu muito bem porque pegou um jogador agudo em cima dele. Os erros que aconteceram são normais, né? Continua no jogo. E é claro que, com certeza, vai dar uma resposta muito melhor do que quarta, porque vai pegando a rotina do lugar. Carille, boa tarde, aqui no meio. Você falou rapidamente aí sobre o Rogério, que tem acompanhado o jeito que ele escala o time, que tem mudado o jeito de escalar. Ao contrário de você, ele fecha muito os treinamentos, a empresa tem pouco acesso às atividades. Para você enfrentar um técnico desse tipo que fecha os treinos, é mais complicado, menos complicado? Ou as informações, como você falou, acabam ficando claras, já que você acompanha todos os jogos, não tem muito o que o Rogério te surpreender? Não tem do que ele fugir, né? Já fez de tudo esse ano. Eu não acredito que ele venha com uma outra. E a gente tem que estar preparado para todos. Na hora que sai a escalação ali, com 45 minutos, 50 minutos no jogo, a gente já tem mais ou menos a ideia. E com 2, 3 minutos em campo, você já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe o posicionamento, é assim. Não tem como ser diferente, né? E a gente aqui, o nosso trabalho é nos preparar para tudo. Vem com 3 zagueiros, vamos fazer isso. O Jô já vai sabendo para campo que com 3 zagueiros ele tem que fazer. É com uma linha de 4, o Jô já vai para campo sabendo, só detalhes ali de sair no vestiário ali, ó, é uma linha de 4, o Jô você vai fazer isso. Se alguma coisa acontecer no início do jogo que a gente não tiver programado no vestiário, é muito fácil passar isso ali na beira do campo. Talvez a pergunta que você tenha mais respondido ao longo dessa temporada tenha sido a respeito da quarta força, o time que não era apontado como favorito. E acompanhando o noticiário, ou pelo menos as opiniões dos comentaristas depois dos últimos jogos, especialmente depois desse jogo contra o Vasco, muitos comentaristas até mudaram o ponto de vista, começaram a ver o Corinthians como um time que está entre os melhores mesmo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, e que pode ser candidato ao título. Esse tipo de informação, uma mudança de opinião por parte da imprensa, isso pode se tornar uma preocupação para você no sentido contrário, de segurar, por exemplo, o oba-oba, os elogios, todo mundo achar que o time não vai perder mais? Isso pode também acabar sendo algo a ser trabalhado por você? Mudam as opiniões muito rápido, né? Mas da mesma forma que eu não trouxe isso para dentro, de quando era a quarta força, que é um time que não ia ganhar nada, e que Fábio vai durar 3, 4 jogos, que a gente chegou a ouvir, que Jô ia fazer 3 jogos no ano. Cheguei a ouvir isso também, cheguei a ler. Jô vai fazer 3 jogos, está com 11, estamos em junho, né? Não trouxe isso para o grupo,
mesmo porque eu não sabia como eram muitos jogadores jovens, como é que eles iam receber essas notícias, se ia ser bom, se ia ser ruim. Procurei focar no trabalho e é isso que eu continuo fazendo. Não trago nada de fora para o meu grupo. Claro que eu tenho certeza que eles estão lendo, estão vendo, estão escutando, né? Mas não trago nada. Da mesma forma que eu não trouxe no começo do ano, não trago agora. E sim procuro seguir cada vez mais minha linha de trabalho. Carille, ainda nessa questão de euforia, tem muito torcedor já relembrando daquele título de 2011, daquele começo do Corinthians, que você estava aqui, uma arrancada, acho que 9 vitórias, 1 empate. O que tem de parecido, assim, dá para a gente fazer um paralelo desse time, desse começo do Corinthians agora, que ainda não perdeu, com aquele time de 2011? O time de 2011, que eu lembro que foi o ano do Tolima, certo? Depois a gente foi vice-campeão contra o Santos. O Santos era o melhor time da competição, perdemos para ele da final. E o time foi engrenando e teve uma arrancada, sim. Estou lembrando bem agora. Eu sou muito parecido com o Tite na forma de pensar, né? Não adianta eu ficar falando do Cruzeiro se eu tenho São Paulo. Estamos com 4 vitórias e 1 empate no início. Início maravilhoso que eu mesmo não esperava. Mas também lá no primeiro jogo eu não projetei que os 5 jogos iam ter 13 pontos, né? Então, muito feliz por tudo, cada vez mais confiante, o ambiente cada vez melhor, os jogadores cada vez mais, a resposta que o Cleison está dando, que é o jogador que está menos tempo com a gente, já entendeu qual que é a ideia. É isso que me deixa muito feliz e muito convicto que a gente vai fazer um excelente campeonato. Aonde nós vamos chegar, eu não sei, mas a gente vai fazer um ótimo campeonato. E naquela campanha, acho que no quinto jogo, teve um São Paulo, teve aquele 5-0 em cima do São Paulo. Como é que é um resultado, lógico que é difícil e tal, mas é possível pensar num placar elástico ou isso acontece a cada, 10 anos? Assim? A gente nunca pensava em fazer 5 gols no Vasco, né? O jogo mostra. O que a gente trabalha aqui é para que tenha um equilíbrio, para que seja forte defensivamente, que estou buscando cada vez mais ser mais efetivo na parte ofensiva. É a nossa busca. Agora, a história assim, do placar elástico, de ser 1-0, de ser 2, o jogo que vai mostrar é a história de cada jogo, né? É difícil a gente falar, se todo jogo eu vou ganhar de 4, vou ganhar de 5, seria uma maravilha, né? Mas o meu 1-0 também, estou muito feliz com ele. Viu? Carille. A gente entrou depois. Falar um pouco do adversário, né, o São Paulo, que começou o ano com uma filosofia que o Rogério queria adotar, de posse de bola, de propor o jogo, de partir para cima, mas nos últimos jogos a gente tem visto ele mudar essa estratégia. Né? O jogo contra o Palmeiras mesmo, São Paulo meteu 3 zagueiros, ficou lá atrás esperando o jogo. Qual dos dois São Paulos você espera? Esse São Paulo que vai bem para propor o jogo ou como jogou contra o Palmeiras um pouco mais esperando o Corinthians jogar? Estamos nos preparando para qualquer situação, mas acredito que ele vai vir muito parecido com o que fez contra o Palmeiras. Acredito que seja isso. É um desafio, né? É um desafio. Sempre quando se fala de São Paulo, se fala marcando lá em cima. A gente veio de um resultado de 2-0, onde ele teve que sair mais no Campeonato Paulista. Né? Agora é uma situação diferente, é um campeonato de pontos corridos, que ele não precisa buscar um resultado, e sim buscar uma vitória de 1-0 para ele também é interessante. Eu acredito que ele vai vir com aquela proposta. O Santos fez isso também. A gente conseguiu sair bem. Né? É nos preparar para tudo que aparecer que a gente tiver que enfrentar. Carille, tudo bem? Aqui é a esquerda. São Paulo, você estava falando da linha de 3 e da linha de 4 do São Paulo, e o Rogério Ceni muda muito isso até durante o jogo. Taticamente, como o Corinthians lida quando o São Paulo joga com a linha de 3 e a linha de 4? Que muda taticamente mesmo nesses dois aspectos? Então, é difícil falar o que muda, porque precisa saber aonde ele vai iniciar a marcação. Né? Se ele iniciar com 3 zagueiros marcando lá em cima, você tem que abrir bem os seus extremos, para deixar o campo mais grande. Se for marcar numa linha de 3 perto da área dele, tem que ser mais uma jogada de combinação. Então depende. Depende que o jogo vai te mostrar. Pode vir com uma linha de 4 marcando lá atrás, e você ter jogadas de triangulações para entrar, que bola de profundidade não tem. É muito difícil e a gente deixar nossos jogadores preparados para tudo aquilo. Né? Já comecei a falar hoje um pouquinho de São Paulo, amanhã falo mais um pouco. Né? Para domingo, o que aparecer para nós, a gente saber o que vai enfrentar. Queria que você comentasse um pouco também sobre a consolidação do 4-2-3-1, tática que você tem utilizando aí no Corinthians e que
tem dado certo também, como é que funciona e como é que o time encaixou, as peças também encaixaram, quem entra sabe o que fazer certinho. Eu não vejo assim uma mudança tática 4-1, 4-1 por 4-2-3-1, eu vejo mais um ajuste, né, adiantar um pouco mais do triângulo e segurar o outro. Costumo dizer que é um ajuste. No começo a gente teve muita dificuldade com o Casinho ou com o Jô muito isolado. A posição que o Rodriguinho vem jogando hoje é para onde ele foi contratado. Bragantino e América Mineiro, ele jogava perto do 9. E com isso ali, não lembro qual jogo foi, a gente resolveu colocar o Rodriguinho mais perto do Jô e o time se ajustou. Porque todos os atletas sabem a forma de jogar, porque eu treino todos do mesmo jeito, né? Então está treinando o time titular, está treinando o time reserva, as ideias são as mesmas, para que quando a oportunidade aparecer, eles exatamente saberem o que tem que fazer. Carille, aqui atrás. No início do ano ficou uma discussão muito grande sobre os treinadores da nova geração e os treinadores da antiga geração, digamos assim. E no Campeonato Brasileiro, as duas equipes que estão apresentando o melhor futebol são o Corinthians, que tem você que é um treinador da nova geração, e o Grêmio, que é um Renato Gaúcho, teoricamente um treinador da antiga geração. Por que você acha que isso acontece? Na verdade, essas duas gerações elas são conflitantes ou não? Cabe todo mundo no futebol brasileiro? Cabe todo mundo. Eu já falei algumas vezes, vou repetir, para o bem do futebol que fiquem os melhores, né? Estou vendo hoje bem mesclado, Luxemburgo trabalhando, o Abel trabalhando, Renato, Paulo Autuori saiu agora, né? Até esses dias estava, quer dizer, estou vendo muito igual, em Minas um jovem e humano já com uma história dentro, para o bem do futebol que fiquem os melhores independente da idade. E agora sobre os melhores elencos do futebol brasileiro, né? A impressão que a gente tem é que o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, que são as equipes consideradas como o melhor elenco, elas estão muito preocupadas em irem... Boas respostas do Fábio Carille nessa coletiva. Legal ele falar da formação que a gente mostrou aqui, pode vir com 3 ou 4 zagueiros do São Paulo e também de um panorama legal. Não escondeu o jogo, né? É isso aí. Ele mostra, né, que estuda o adversário, que sabe as possibilidades, mas o Carille também já demonstrou que é um cara que não fica escondendo o ouro, né? Não esconde escalação, não esconde o treino, é tudo muito claro no Corinthians. E as respostas dele também são assim, né?